Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Hoje nós vamos falar sobre TDAH. Será que hoje a nossa geração está desatenta? Também muito diagnóstico disso. Nós vamos conversar com ela, que é neuropsicóloga, neurologia clínica intensivista no Albert Einstein, é a pós-graduação dela. Seja muito bem-vinda, Gislene Ferretti. Prazer, obrigado pelo convite. É muito interessante falar sobre esses transtornos de neurodesenvolvimento hoje, ainda mais que as pessoas falam assim, mas por que tudo isso agora? Por que tanto a mídia falando sobre isso? Eu até deixo claro para as pessoas, para meus pacientes, eu falo que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, onde as pessoas buscam os conhecimentos mais rápido e ele chega mais rápido, não existe mais a biblioteca que a gente ia pesquisar livros. Sim. Então a informação chega muito mais rápido para essas pessoas que se identificam, que têm o transtorno, que tem na família essas características e que vai se identificando através dos seus filhos dentro de casa e fala assim, meu Deus, eu também sou assim, e agora, Então, eles mesmos vão se identificando e lendo sobre isso e aí vão se aperfeiçoando e buscando a ajuda da equipe multidisciplinar que tem que ter esse envolvimento, que uma pessoa só não faz, porque existe, que a gente vai falar ainda sobre isso, das questões medicamentosas, dos tratamentos, que por onde começa, por onde não começa, as associações. Tá. Uma dúvida que eu tenho, e também as pessoas podem ter, é a distratividade comum e o TDAH. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é distraída, a pessoa esquece coisas, E tem pessoas que já têm o TDAH. Qual que é a diferença que eu em casa, ou as pessoas que estão nos assistindo, podem perceber, embora precisa de uma ajuda profissional, precisa de diagnóstico, tudo, mas para a pessoa em casa, ela já tem uma atenção que pode ser um TDAH, e como que a gente diferencia isso? Então, porque antes era só TDA, o transtorno da questão déficit de atenção. Aí com essas questões dos códigos da doença, DSM-5, ele trouxe o TDAH. Tá. Que eu até falo, o H é a hiperatividade, mas a hiperatividade ela não é tão assim maior identificada, porque ela é uma hiperatividade física. Tá. Então antigamente era só TDA. Isso, então TDA DSM. Significa o quê? E TDAH significa o quê? Vamos fazer isso daí, que aí a gente já vai para a pergunta que eu fiz. Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, tá. Então antes era eles, só o TDA. Colocaram o hiperativo agora, E também até falam da impulsividade, que depois a gente pode até entrar um pouquinho mais à frente sobre isso. Porque a gente sabe que o transtorno, ele é neurológico, é um transtorno de neurodesenvolvimento, que isso a pessoa já nasce. Então, falando um pouco assim, isso é genético também, pelos estudos. Algumas questões podem ser socioambientais também, dependendo de regiões, mas esse aí é mais pesquisa ainda. Mas existe sim uma forte carga genética, por isso que os pais vão se identificando, porque eu sempre falei, Marcelo, que assim, antigamente não era os transtornos não eram colocados para a sociedade, porque as pessoas escondiam esses transtornos dentro de casa, por vergonha, Então, em outros tipos de transtorno, as mães não levavam para as escolas, porque alguns têm deficiências intelectuais, mas o transtorno de déficit de atenção, ele é sim genético, e ninguém fala assim, hoje eu estou TDAH. Não, você nasceu com ele. Então, não existe cura também para transtornos de neurodesenvolvimento. Por isso que eu falo dessa equipe multidisciplinar, porque exames de imagem não dão diagnóstico para transtornos de neurodesenvolvimento. Existe sim exames de laboratoriais
para medir a questão de dopamina, neuroadrenalina, mas que eu falo assim, que nem a gente vai falar, o que é transtorno de neurodesenvolvimento e o que é emocional, um transtorno psiquiátrico, a ansiedade. Então, a gente mede, né, essas questões laboratoriais para a gente ver, porque dependendo da fase que essa pessoa está, né, recebendo essas questões medicamentosas também, ou vai potencializar uma ansiedade ou não. Então, principalmente no adulto, né, porque a criança, o ansioso é aquele, toda hora ele pensa o que vai acontecer lá na frente, né, o medo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que a chave está aqui? Será que não? Então, eu sempre falei assim para meus pacientes, vamos separar o que é neurológico e o que é emocional. Então, se a gente percebe que a ansiedade ela está muito exacerbada, muito, né, potencializada no indivíduo, ou no, né, nas pessoas, eu falo assim, vamos tratar essa ansiedade primeiro, porque a gente sabe que o emocional, tanto a ansiedade ou a depressão, ela diminui sim a nossa atenção, o nosso foco, a nossa memória. Então, isso também caminha junto com o déficit de atenção, que o maior questão dos pacientes é, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo ler um livro, eu não consigo focar num filme. Por exemplo, meu filho é diagnosticado com TDAH. Tá. Então, que nem ele fala, cria estratégias, tudo, né? Eu falei assim, mas ele chama Otávio. Eu falei, Otávio, você tem que criar estratégias de como melhorar essa sua atenção. Então, o que ele me falou que antes ele fazia? Ele não consegue acompanhar o filme com legendas, que você tem que ter a atenção alternada em 2 ou mais de estímulos. Sim, então, tá assistindo o filme, ainda lendo. Para assistir ele dublado. E depois ele ia com os amigos para assistir legendado. Então eu falei, por que você não treina isso em casa? Né? Então, assim, é uma questão que eu falo, ele criou essa estratégia para acompanhar, porque senão ele se perde. Quantos anos ele tem? Agora ele tem 24. 24. Mas ele ainda, né, na faculdade, que ele está fazendo lá na PUC, ele às vezes relata, eu não consigo acompanhar, às vezes é bem difícil, então ele procurou uma ajuda agora para tomar, né, a questão da medicação, porque eu sempre falei também, né, medicação não cura, nenhum medicamento cura o ser humano, né, porque a gente fala, vou tomar para curar, não vai. Pressão não cura, né, nenhuma outra doença a gente toma para amenizar os sintomas e você não ter um infarto depois, por exemplo. Eu falo, você tem que treinar o seu cérebro, que a gente chama, né, em crianças de estimulação e no adulto de reabilitação. Depois eu te explico as diferenças. Sim, eu queria saber um pouquinho sobre isso, porque isso atrapalha um pouco a rotina da pessoa, o trabalho, o dia a dia, o relacionamento. Sim, relacionamento. E aí, como que faz para a gente poder, como não tem cura, existe uma manutenção, um cuidado, e até muito legal do seu filho fazer esse exercício, né? Então mostra o esforço também que a pessoa com TDAH tem que fazer. Sim. Ela tem que estar comprometida. Olha, eu tenho aqui uma deficiência, uma limitação, mas isso não vai me impedir de eu ter uma vida o mais possível normal. Sim. Não é isso? Estou certo? Tá, certo. Então como que fica a rotina dessas pessoas, os relacionamentos? Fala um pouquinho para quem está se identificando em casa, tanto em dicas práticas, né? E como a gente pode ajudar essas pessoas. Porque eu sempre falo, né, que as pessoas precisam ser orientadas, porque é muito fácil o ser humano olhar para o outro e só criticar, né? Porque isso é natural do ser humano, mas ninguém olha para ele e fala assim, não, mas por que você está fazendo isso, tendo essas atitudes, principalmente em relacionamentos? Porque quem tem TDAH, ele tem essa questão da desatenção. Você falando comigo, daqui a pouco ele está viajando na maionese, né? Então, volta assim, aqui, fala comigo. Aí a pessoa do outro lado fala assim, você não está prestando atenção em mim, que não sei o quê, mas que eu já tive casos assim, mas quando ele quer, ele sabe tudo, principalmente adolescentes em jogos de internet, em computadores, tudo. Eu falo, gente, a mesma coisa, nós, por exemplo, se você der um livro para mim, que eu gosto de romance, eu vou ler o livro em um dia, mas se você der um livro para mim de ficção, eu vou demorar uma eternidade. O TDAH também é assim. Ele tem o seu hiperfoco quando ele gosta de uma coisa, que nem o meu filho, ele adora carros, então ele sabe tudo de carro. Por quê? Porque ele tem esse hiperfoco do que ele gosta. E eu falo para os pais, vocês têm que orientar os seus filhos, porque nessa fase que eles estão, ninguém gosta, né? Qual é adolescente que vai falar assim, eu amo estudar? Não.
né? É difícil falarem. Eu falei, então, quando eles não estão na faculdade, falar assim, não, eu quero fazer engenharia ou outro tipo de curso, ele já vai saber aquilo que ele quer. Então, uma dica que você deu aqui é que a pessoa deve ir para aquele lado que ela gosta, que ela ama, que ela tem uma paixão, porque ela vai ter uma facilidade de focar e fazer, né? Porque os pais Isso vale para quem vai no shopping? Olha, tem um foco quando vai no shopping, fico focado. Cara, se porque fala que o shopping... ler um livro de matemática... Homem não gosta muito de ir no shopping, não, né? Eu sou o contrário. Homem faz melhor sozinho, mulher melhor sozinha, viu, igual gente? gato, não leve marido em shopping. Não, mas eu estou falando do foco, eu falei brincando, mas que legal que essa estratégia, né, de criar do filme, do dia a dia, também de ir para o lado que você gosta. Sim. Né? Porque ele fala, né, eu tenho os relatos de pacientes, tanto que eu vou começar um paciente novo hoje, pela avaliação neuropsicológica online, que ela mora na Bahia. Então, ela já é uma adulta que ela já vem sofrendo com TDAH e veio de encaminhamento de um neurologista, mas eu já percebo assim, né? Então, eu estou mandando as mensagens, eu falo assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. A pessoa não mandou. Eu peço de novo, ela não manda. Então, eu já estou vendo que essa questão atencional até nas mensagens de celulares. Então, quando você fala de relacionamento, a mulher manda toda, né, linda, maravilhosa para o seu marido, namorado, né, ou de relacionamento, fala assim, ele não me respondeu, porque ele está online, mas não responde, né, assim, mas que para falar de futebol lembra tudo. Aí eu vou falar, gente, às vezes ele não se atentou, ele está fazendo outra coisa, aí ele vai ter que desfocar. Até existe dentro, né, das empresas, fala assim, vamos dar um tempo maior para ele, né, de 10 minutinhos de um café, alguma coisa assim, para ele, né, se controlar, se estabilizar, porque eles se perdem, às vezes, nas atividades, porque a cobrança é grande, porque a gente vive dentro de uma sociedade, e a gente tem que preparar essas crianças que vêm hoje para o mundo atual que a gente vive, né? Então, a questão da segurança de trânsito, porque quem tem TDAH às vezes pode ser disperso também, ou a esposa vai lá, vira aqui, mas eu não prestei atenção, ou eles falam assim, mas você está muito hiperativo hoje, né? Você não está parando quieto, mas não é culpa deles. Sim. Então, eu acredito que o que falta hoje, né, no ser humano é essa compreensão e entender o outro, né? Que eu falo que é o autoconhecimento. Uma empatia e tudo mais. Tanto para quem tem o transtorno e para quem não tem. Ele tem que entender e se autoconhecer. Sim. Né? Para ter essa questão dessa flexibilidade que a gente chama do jogo de cintura. Nós vamos por um leve intervalo e depois nós vamos mostrar jogos práticos que vai ajudar você a ter mais atenção aí em casa. A Gislene trouxe para a gente volta depois do intervalo com atitudes práticas no seu dia a dia para melhorar o TDAH. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos falando sobre TDAH, Gislene Ferretti está dando uma aula aqui pra gente. E já aprendemos a identificar alguns sintomas de distração, de TDAH, de relacionamento. Tá vendo? Quando o namorado, a namorada, o marido e a mulher não dá atenção, pode ser um TDAH. Olhar com empatia, olhar com esse cuidado e criar estratégias, né? Quem tem TDAH
também ter a atenção de tomar os seus cuidados, tanto escolher uma coisa que ama muito, né, para ter uma dedicação maior, como também a história do filme que você contou do Otávio. Obrigado por dividir histórias pessoais, porque isso aí conecta com pessoas. Sim. Eu queria falar sobre os tratamentos, tanto medicamentosos, que aí às vezes há necessidade de medicamentos, e eu quero que depois você explique por que a gente está com essa mesa aqui com jogos. Olha que interessante, mas fala para mim qual é o tratamento para o TDAH. Então, porque quando eles, né, desconfiam, ou porque quando a criança vem questões escolares, ou dos pais, ou de alguém próximo, falar, mas ele está desatento, essas coisas todas. Então, eu sempre recebo os encaminhamentos de neurologistas, de psiquiatras e os neuropsicólogos, que é onde nós vamos fazer essa avaliação neuropsicológica para a gente fechar esse diagnóstico e ver se existem outras comorbidades. O que é comorbidade? É ver se tem outra patologia, ou se é depressão, ansiedade, outros, ou deficiência intelectual, essas coisas. Então, existe sim os medicamentos hoje famosos, são Vyvanse ou a Ritalina, que eu até falo para os pacientes, é importante nesse período? Quem vai receitar? São os médicos, neurologistas ou psiquiatras. Mas tudo acompanhamento, né? Porque a gente tem que ter esse acompanhamento, esse olhar clínico. Por isso que eu te falei lá no início da ansiedade. Porque dependendo, ele pode potencializar a sua ansiedade. Por isso que na minha avaliação neuropsicológica eu divido isso, né? O que é neurológico e o que é a ansiedade. Porque se for uma ansiedade muito forte, a gente não toma remédios para TDAH, a gente vai tomar remédios para ansiedade. Pode até ter alteração de humor, né? E mudar muito o comportamento da pessoa se o diagnóstico estiver errado, o medicamento errado, né? Isso. Aí existe, né, as atividades, as orientações para as escolas, para os pais ou para o adulto, que nem criar uma caixinha, se perde muitos objetos dentro de casa. Vamos criar uma cestinha para a gente colocar as chaves, ou deixar tudo mais próximo, aquilo que você não consegue localizar, onde eu deixei a carteira, onde eu deixei a minha chave. Então, eu sempre falo, né, você tem um muralzinho, ou você pega essas cestinhas de viu minhas chuchuquinhas aí de casa, porque a mulher gosta de enfeitar as casas às vezes, bota lá uma coisinha bem lindinha, para eles, né, colocarem os objetos deles, para não deixar jogado, essas coisas todas, e vai orientando. E eu sempre falei, né, Marcelo, nunca demais, a gente tem que começar de pouco, não adianta falar, você vai fazer tudo isso, já esquece. Então, esqueceu, vamos reforçando, porque nós somos feitos de reforço, né, de repetições, então é isso que a gente tem que estimulá-los, até o adulto também. Então, quanto mais estímulos, mais você ajudá-lo, porque às vezes as pessoas não conseguem ver, mas o outro consegue ir orientando. Legal. Então, por isso que eu falo de relacionamentos. Quando tudo isso está em conjunto, flui. O papel da família também vital, né? Para que o paciente também melhore, né? Evitar criticar, talvez, né? Que ali existe uma limitação, ter um cuidado empático ali, né? E dar uma ordem por vez, né? Um processo educativo. Eu amei essa ideia aqui, que ela trouxe alguns jogos. A gente sempre fala que criança fica jogando jogo, que não, né? Joguinho que atrapalha, tudo. Esse joguinho eu amei. Esse aqui chama A Hora do Rush, não é? A Hora do Rush. Ó, ela me explicou, eu vou explicar aqui, você me ajuda. Tem uns carrinhos aqui, se a câmera conseguir pegar, você tem que fazer os carrinhos, ó, vou deixar aqui, igual tá nesse tablado. Então, se o carrinho verde está nesse cantinho aqui, você vai pôr o carrinho verde nesse cantinho. Então eles vêm tudo desmontado, tá bom? Ó. Aí o carrinho amarelo está aqui nesse canto, você tem que pôr o carrinho amarelo exatamente desse jeito, de frente para lá, né? É isso? Ela me explicou antes, hein? Vou passar no teste. Estou brincando, mas é uma coisa muito séria, tá, pessoal? E aí, esse carrinho tem que sair por esse lugar, né? A doutora estava falando pra gente, a Gislene. Gislene falou assim, ó, você vai ter que tirar o carrinho, certo? Para frente e para vai ter que pôr o outro para trás, para que esse carrinho vermelho venha e saia do rush. Então, não só você vai pegar os carrinhos desmontados, ó, e vai ter que montar igual o desenho, como também você vai ter que fazer manobras para que esse carrinho saia por essa linha, certo? E vai aumentando o nível de dificuldade. Por isso que eu falo, pais e vocês aí em casa, vamos aos poucos. Tem a 1 e depois tem tudo isso aqui, ó. Porque tem hora que vai dificultando. 40, expert. Então você vai dificultando, fazendo exercício com a criança, e isso aqui também deve ser usado também para o adulto, tem um foco e atenção, né? Porque envolve cores, né? Geometria, logística,
muito interessante. Porque eu sempre falei, né, para os pais, porque hoje as crianças, elas não sabem perder, tá, gente? Isso é fato. E é um jogo, assim, que às vezes eles choram, eles jogam no chão, porque a gente, né, que a gente fala, eles não têm esse autocontrole, porque eles não aceitam perder, eles só querem ganhar. Então, a família, né, junto com a escola também pode usar, da criança entender que ela nunca, a gente perde também, né? Então, a gente tem que saber perder, porque a gente cresce. A gente vai ser adulto, né, a gente vai trabalhar, vai nas universidades. Então, assim, a criança tem que ter esse autocontrole de perder também. Porque eles falam assim, não é assim em casa, né? Porque os meus eram. Eu não quero mais jogar. Isso. Porque eu não quero, principalmente banco imobiliário que mexia com Jogo dinheiro. chato. Né? Eles jogavam no chão, falavam assim, não, vocês vão sentar aqui, senão a gente não brinca mais. Esse é outro jogo, né? Que também tem a ver com a atenção. Você liga ele, aí você vai começar a partida, você tem que apertando as coisas. Apertar a ordem que ele mandar. Atenção e foco. Aí você tem que ter atenção aonde ele está clicando, você tem que ir lá e apertar, certo? Uhum. E aí eu vou fazendo nível 1, nível 2, olha lá, tem que apertar. Vou começar a partida, você tem que apertar o verde, certo? Uhum. E aí ele vai dar outra ordem. Ele vai mudando as cores. Porque... E você vai clicando de acordo com o nível da sua habilidade. Habilidade 1, 2, 3, jogo tal, 1, 2, 3, e você vai pondo para que ele possa você interagir e usar a atenção, o reflexo, e você vai focando. Porque assim, eu posso estar errado, mas eu não sei, eu não sou profissional dessa área, mas parece que é igual músculo, você vai forçando ele, igual é músculo que a gente... Porque o cérebro é músculo, né? Você vai fazendo com que essa pessoa desenvolva isso. Isso é neurônio. Outra ideia que todo mundo conhece, famosa, é o famoso Lego. Eles adoram, né? Tem adolescentes que, até adultos, às vezes, compram, isso. Porque adora montar e você pode criar várias formas de... E a gente jogava essas coisas, né, antigamente, né? Uhum. A gente ficava em família, né? Antigamente eu falo que a gente não é muito antigo, não. E a gente mexia com a não, a e nossa sentava a família sentava junto, hoje... enquanto isso saía lá uma coisa que aconteceu na escolinha, né? Ah, meu amiguinho me bateu. Então tinha esse negócio da família junto. Sim. Os jogos... Isso aqui é o quê? Bingo. Bingo também tem atenção? Eu até tive uma pacientinha, né, de 7 anos, 6, 7 anos, com TDAH. E aí a gente foi jogar, né, que depois a gente foi trabalhando a estimulação com ela depois do diagnóstico. E era muito interessante, porque eles não sabem perder. Então, assim, ai, tia, eu quero 2 cartelas. Só que ela já comia bronha lá na primeira. Ela esquecia de anotar o número. Então, eu deixava. Aí eu falei, mas vamos em primeira. Mas ela queria 2. Eu falei, mas vamos, você tá vendo que aqui você já deixou de marcar? Agora você quer outra cartela? Vamos treinar para a primeira. Então, assim, é lógico que eles querem se superar e mostrar para vocês que eles conseguem. Então, a gente vai elogiando, mas mostrando essa questão atencional. E esse é o famoso jogo stop, né? Que você pode criar várias tipos. Coisas, e aí a pessoa vai fazendo. Bota tempo, assim, né? A gente não vai falar 1 minuto, porque às vezes a criança precisa ter uma velocidade de processamento mais lenta, as outras são mais rápidas. Dá uma dica para quem está em casa e se identificou com esses sintomas. Fala para a pessoa o último recado e também para a família, quem tem um TDAH. Então, para quem é criança, né, eu acredito assim que começar, mesmo que eu entendo, né, que tem a gente fala, mas é tudo, a gente não tem recursos ou financeiramente, mas existem as atividades ecológicas que a gente chama, junta coisinhas de Danone ou coisinhas de papel higiênico, garrafas, PET, essas coisas, e vai criando esses jogos em casa também. E também para os adultos, né, criar posts, vamos escrevendo, eu esqueci dessa mensagem, então a gente vai criando estratégias, a cestinha, esses posts que vai colando nos lugares, ou mesmo, né, os adolescentes, que eu falo assim, é difícil jogar hoje, porque a gente tem que viver nesse mundo da tecnologia, não adianta falar para eles assim, não vai ter mais mundo virtual, porque esse é o futuro. Então a gente tem que criar recursos para eles também. Gislene Ferretti, obrigado, foi uma simpatia, muito obrigado dessas dicas práticas, obrigado de você nos enriquecer e de mostrar que tem coisas simples, práticas, mas grandiosas, que podem ajudar você com TDAH em casa, ajudar a família e a família dá todo o apoio. E eu falo, né, só finalizando assim, que eu falo, né, que eu gosto muito de analogias com filmes, que aqui essa oportunidade que você me deu é uma corrente do bem, né? Então assim, é na corrente do bem que a gente vai
mostrando aos outros, não só para dentro da nossa família, mas ao nosso redor, vizinho, olha aquela pessoa. Então a gente vai criando essa corrente para estar auxiliando o outro que não consegue ver, né? Porque tem pessoas que não aceitam também. E agradeço novamente pelo convite. Beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Medina. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.